meu amigo! Hoje nós estamos aqui de novo no Espaço Car Care Garage e o assunto é vapor. Hoje o assunto é vapor e eu vou falar a respeito das máquinas, né? Não vou falar em específico de marca nenhuma, vou falar das vantagens e desvantagens de um tipo de equipamento, vou falar dos cuidados que a gente tem com a instalação, com a utilização do equipamento, o que é importante na hora de você escolher uma máquina, tá? O que é mais relevante na hora de você escolher um equipamento. Não é só porque o vapor é mais eficiente que uma limpeza tradicional que a gente vai falar nele. A gente acha importante pela questão da sustentabilidade. Pô, Jamil, mas aí você fala sustentabilidade, né? O que tem a ver isso? Bom, só para vocês terem uma ideia, todo mundo já sabe disso, para você lavar um carro todo, você gasta com uma mangueira em torno de 400 litros d'água. É uma quantidade muito grande de água. Se você for lavar utilizando uma lavadora de água de alta pressão, você vai gastar em torno de 140 litros. E com uma máquina de vapor a gente gasta apenas 12 litros para lavar um carro. Então é uma diferença muito grande. Como a preocupação hoje é muito grande com o meio ambiente, a gente tem que pensar nessa economia de água para manter a sustentabilidade do planeta. Vou falar primeiro a respeito dessa máquina. Essa aqui é uma Etna, é uma máquina da Lavor, que tem, na verdade, 3 funções. Ela tem a função de máquina a vapor, de extrator a vapor e de aspirador. É uma máquina, vamos dizer, que tem a capacidade tripla, né? A gente pode usar ela ou para fazer a limpeza a vapor, ou para fazer a extração, ou para utilizar ela como um aspirador. Bom, pensando nessa máquina para a gente fazer a lavagem completa de um carro, não é a máquina ideal. Por que não é a máquina ideal? Porque a quantidade de vazão de vapor dessa máquina é muito pequena, tá? Não que ela não seja uma boa máquina, é uma máquina super eficiente, mas a quantidade de vazão de vapor é pequena e você vai demorar muito para lavar um carro todo. Agora, se você for pensar em fazer uma limpeza de motor, alguma limpeza de canto de porta, fazer uma limpeza interna, uma higienização, essa é a máquina correta, tá? É uma máquina fantástica que vai te ajudar bastante. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa outra máquina. É uma máquina que consegue liberar muito mais, uma quantidade bem maior de vapor no bico da mangueira. É uma máquina que é eficiente para você lavar um carro todo. Ela não tem a função de extração. Existe a possibilidade até de se conectar um bico de extração com um aspirador para pó e líquido e fazer a extração. Mas o foco dela hoje é demonstrar a capacidade de vapor que ela é capaz de gerar. É uma máquina que consome mais energia, é uma máquina bem maior, tem um peso maior, ela tem uma alimentação automática da água, mas ela tem algumas vantagens, né? Por conta de liberar essa quantidade de vapor, de ter essa alimentação automática. É uma máquina que, para você também que faz delivery, você pode estar utilizando ela com gerador, e existem modelos de máquinas nesse formato que funcionam a diesel, tá? Então não está eliminada a hipótese de você utilizar um equipamento desse porte, tanto no serviço fixo quanto no serviço delivery. Então é aquela coisa, você tem que pensar no que é importante para o seu negócio, qual é o foco do seu negócio e se essa máquina vai te atender. A gente tem essas duas opções, cada uma com um propósito, são dois equipamentos, duas máquinas a vapor excelentes, mas você tem que ver o que vai cada uma te atender, o que é mais interessante no seu negócio, você ter uma máquina do que a gente mostrou anteriormente ou você ter uma máquina dessa aqui. Bom, eu vou falar de um assunto agora que é em relação à escolha que você vai fazer da máquina. Lembrando que é um assunto muito importante, que é uma coisa que você tem que gravar, que você não pode esquecer. Na hora que você for comprar um equipamento, vamos esquecer as duas marcas, as marcas das máquinas que estão aqui, os modelos de equipamento. Quando você for adquirir qualquer tipo de equipamento nesse porte, que vai te prestar um tipo de serviço, são equipamentos que têm um custo elevado, né? Não são coisas muito baratas, você tem que ter em mente o seguinte, eu tenho assistência técnica fácil dessa máquina? Como o fabricante me atende caso eu precise? De repente você está num estado longe, se eu precisar de uma peça, a máquina der o problema, como eu vou fazer para reparar? Não estou dizendo para você que você vai comprar uma máquina pensando no problema, mas a gente tem que sempre pensar o seguinte, que qualquer equipamento, qualquer máquina que você está utilizando pode ter um problema a qualquer momento. E de repente você está prestando um serviço, precisa da máquina e não tem o suporte. Então,
é de suma importância, é muito importante você ter a certeza de que o fabricante te dá esse acesso, que tem esse suporte, tá? Que tem essa capacidade de te atender na manutenção de uma forma bem rápida. Eu acho que isso é muito importante. Então pensa bastante nisso, avalia, pesquisa, procura saber, entre em contato com o fabricante ou com a pessoa que está te atendendo para saber se esse suporte é eficiente e se vai ser legal para você. Se não, você tem que pensar no que vai ser melhor, se vai valer a pena ou não. Vou falar um pouquinho para você que usa a máquina no espaço físico, como é o que a gente está aqui demonstrando, a respeito da instalação, que é um dos pontos que eu também acho bem importante para você levar em consideração. As chaves de partida, elas têm dispositivos de sobrecarga tanto externa quanto sobrecarga do equipamento, de aquecimento, qualquer tipo de variação que ocorra na energia ou aquecer o fio, alguma coisa que esteja aí irregular, essa chave vai desarmar e vai proteger o seu equipamento. Então, não é uma coisa que custa tão cara, tá? Não é uma coisa de um valor absurdo e eu acho que é uma coisa super importante para você preservar o seu equipamento e a sua segurança. Lembrando que você tem que seguir as exigências do fabricante, o que o fabricante está indicando para você. De nada adianta você ter essas duas chaves aqui, uma chave que seja eficiente, aqui eu estou utilizando uma para cada máquina, e a sua instalação elétrica, a energia que chega da rua, ser ineficiente, ou você está usando um cabo com uma bitola menor do que o que tem na máquina, você vai continuar tendo problema. Então você tem que ficar atento a isso. Legal ter as chaves, legal, mas a instalação elétrica, fiação que você estiver utilizando também tem que ser eficiente, tem que estar de acordo com o equipamento que você está ligando. Como eu falei da energia elétrica, eu vou falar um pouquinho da ligação d'água. Pensando nessa máquina, que é uma máquina que tem uma entrada de água automática, tá? Que precisa ter uma torneira abastecendo a máquina. Eu acho importante, muito importante, a gente utilizar um filtro. Tá? Esse aqui é um filtro que tem uma vela. E por que é legal? Porque hoje a água que a gente utiliza vem cheia de impureza, com algumas coisas que podem prejudicar o seu equipamento. Com o tempo danificando a caldeira, uma série de coisas. Ah, Jamil, mas isso vai resolver o problema 100%? Não, não vai, tá? Mas ele ajuda a eliminar resíduos grandes, né? Algum resíduo maior que possa estar vindo e ele filtra um pouco a água. Então isso aqui é super importante. Ó, gente, presta atenção nisso. A manutenção preventiva é muito mais importante do que a manutenção corretiva, tá? Você não vai ficar na mão nunca. Então não esquece disso. Sempre pensar na preventiva para você não ter que cair na corretiva. Então é melhor eu prevenir do que eu tenho que consertar, beleza? Segue o que o fabricante está indicando. A gente tem muito assunto para falar a respeito disso, tá? É uma coisa específica de equipamento, de itens de segurança, de válvulas de segurança, mas é um tópico para um outro vídeo. Então não deixa de se atentar a isso. Sempre faça a manutenção indicada pelo fabricante do seu equipamento. Isso é bom para você. Então eu vou demonstrar, vamos ver como é que é a capacidade dessa aqui, depois eu demonstro da outra. Agora eu vou demonstrar essa máquina que tem duas formas de se utilizar. Aqui é só o vapor insaturado, que a gente fala que é o vapor mais seco, e aqui é soltar um pouco de água, né, que a gente pode ir saturando o vapor, que é o vapor mais úmido. Eu vou mostrar ela no insaturado até para vocês conseguirem fazer uma comparação com outro equipamento, tá? Bom, como vocês puderam ver, a quantidade de vazão de vapor de uma máquina é bem diferente, né? A quantidade de vazão de vapor de uma máquina desse tipo é maior do que uma daquela. Aquela funciona, cada uma atendendo o seu propósito. É isso que a gente queria demonstrar para vocês aqui na apresentação da máquina. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aí no vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube para você estar sempre antenado, tá ligado aí, tá sabendo do que a gente vai soltar, você vai receber informação. Então ajuda a gente, curte, se inscreve lá e vamos pra frente. E a gente logo tem mais novidade por aí.